Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, é o programa Unicresce na web, Unicresce no ar. Nosso desejo é fazer o trabalho, divulgar a palavra, encorajar alguém, e este é o programa 1353. Edição 1353, ano 28. O tema de hoje é um tema desagradável, mas o que fazer? A fraude dos falsos profetas. O falso profeta, ele inventa, ele cria, ele mente, ele, na verdade, ilude. Ele faz tudo para iludir. E tem a sua reprovação na Bíblia Sagrada, do começo ao fim. No começo, os falsos profetas se inimizaram com Deus. O falso profeta, ele sempre é inimigo de Deus. Até quando ele ainda invoca o nome, ainda é falso, ainda é perverso. Então, o tema não é agradável. A fraude dos falsos profetas não é um tema agradável, mas deixa eu dizer para vocês, é mais atual do que o jornal que vai ser rodado 0 hora para vocês lerem amanhã. É uma vergonha, é uma desgraça, mas é a pura verdade. A fraude espiritual lotou nossa nação de organizações ditas igrejas e só fazem fazer o povo errar. É triste, mas é verdade. E nós vamos ler a palavra, vamos aprender juntos, vamos crescer neste tocante, conhecer um pouquinho da opinião de Deus a respeito dos fraudulentos, os falsos profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel, capítulo 14, versículos de 1 a 10. O primeiro versículo diz assim: Vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim, e veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos em seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, com eles, fale assim, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os olhos aos ídolos, que puser o seu coração nos ídolos, e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e depois vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo eles, lhe responderei, conforme a multidão de seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e depois vier ao profeta para lhe consultar, por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. E
porei o meu rosto contra o tal homem, e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio, e será arrancado do meio do seu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta foi enganado e falar alguma coisa boa, eu, o Senhor, terei induzido esse profeta e estenderei a minha mão contra ele e o destruirei do meio do seu povo. E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será igual ao castigo de quem o consultar. Bendito Deus, Pai querido e santo que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pela leitura em tua palavra, obrigado pela tua igreja, obrigado pelos meus irmãos. Continua conosco, Senhor, nos abençoando, nos ajudando, nos ensinando a olhar para ti, buscar a tua face, buscar o teu conselho. Querido Pai, este memorial da oração, toma, Senhor, em tuas santas mãos. Tu conheces cada pessoa. Eu conheço alguns nomes, meu Senhor, e algumas pessoas. Tu conheces todos os nomes, todas as pessoas. Pai querido, tu conheces a situação real de cada um. Opera maravilhas, faz, meu Senhor, milagres na vida dos que acreditam. Meu Senhor, dá graça, dá saúde aos que estão enfermos. Abençoa cada família que se aproxima de ti. Abençoa em tudo, Senhor, a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema, como eu falei, não é um tema agradável, muito embora seja um tema muito atual. Falsa profecia, falso profeta, vaticinadores do bem, quando na verdade vivem semeando o mal, fazendo mal. O maior de todos os males que se pode fazer ou induzir alguém a cair nele é mentir, enganar, fazer a pessoa acreditar que está sendo conduzida à presença de Deus, quando na verdade ela está se tornando apenas mais um religioso, fazendo essas pessoas acreditarem em determinadas histórias, determinadas visões, revelações, coisas que eu valha, quando, na verdade, todos esses procedimentos ou todas essas alegadas revelações são contraditórias, são realmente contrárias à palavra de Deus. Resultado, não existe nada pior para uma pessoa do que ela acreditar que está sendo conduzida à presença de Deus quando ela está sendo alienada da presença de Deus. Alienada por várias razões. Primeira grande razão para esta alienação espiritual é porque o homem, na sua necessidade ou na sua ideia de atualidade, de novos tempos, de nova geração, ele é como se admitisse Deus mudar. E Deus não muda. Uma dos atributos, uma das características, uma das virtudes, as atribuições de Deus, e um atributo perfeito é a imutabilidade. O que era virtude quando Deus criou o homem continua sendo virtude hoje. O que era pecado quando Deus criou o homem continua sendo pecado hoje. O que era obediência continua sendo obediência hoje. E o que era desobediência continua sendo desobediência hoje. Portanto, o maior mal que se pode fazer a uma pessoa hoje é fazer ela acreditar, ela estando mal, ela ser induzida a acreditar que está bem com Deus, porque se tornou fiel àquele seu grupo de origem, àquele grupo que frequenta, fiel em algum aspecto.
O principal, a coisa, a medida para esta fidelidade suposta é a dedicação à organização que pertence e a questão de ser ou não mão aberta. Pessoas que estão presentes nas chamadas campanhas, pessoas que são alegadamente fiéis nos dízimos, mas acontece que Deus não precisa destas coisas. Os bens materiais, que são muito úteis a nós, administradores ou apenas consumidores, nós que administrando a igreja pequena ou grande, nós temos custo fixo, nós temos despesas, nós temos... Então, levar estas pessoas a acreditarem que ela estando mal, ela sendo desobediente, ela sendo corrompida, ela sendo corrupta, ela sendo contaminada, só pelo fato dela chegar junto, como se dizem, e ser dadivosa, ser uma ofertadora, ser uma doadora, um doador, isto para Deus não vale nada. E o falso profeta encoraja muito nisto. Então, é uma leitura difícil, mas prática ao mesmo tempo. A casa de Israel foi formada por Deus no tempo de Deus, conforme o seu propósito, e ninguém poderia fazer o que Deus fez. Só Ele poderia fazer. Ninguém reverte, ainda hoje não se reverte a esterilidade. E quando as mulheres têm baixa capacidade de ovular, e o homem também tem baixa capacidade, como produzindo material genético para gerar filhos, existem tratamentos clínicos, tratamentos de especialistas na área de reprodução humana, e isso ajuda muito. O tratamento, eles fazem 1000 coisas e usam 1000 métodos. Ajuda muito. Mas uma mulher, de fato, estéril, a mulher estéril é como se ela não tivesse o útero. Ela, sendo estéril, ela não vai, não tem, ninguém reverte a esterilidade. Ajuda nas deficiências, mas não há reversão de esterilidade, pelo menos é o que se divulga. O resultado, meus queridos, é que o que Deus fez criando uma nação, usando um casal de idosos e sendo a mulher estéril, que era o senhor Abraão e a dona Sara, só Deus poderia fazer. Então, Deus criou uma nação de um modo especial, de uma forma especial, para que fosse realmente um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo bem instruído, um povo bem conduzido, e conduzido mediante o seguir a verdade. Então, nos dias do profeta Ezequiel, no 5º século antes de Cristo, Jerusalém, em determinados aspectos, já estava muito ferida na sua sociedade. O profeta Ezequiel foi constituído, um profeta que Deus também escolheu de uma forma especial de entre os sacerdotes. Ele era da linhagem sacerdotal, e Deus o colocou em grandes provas. E este capítulo 14 começa ele anunciando a chegada de uns homens, uns religiosos, que vieram consultar o profeta, como se tivesse prazer na lei do Senhor. Ele diz: vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, eram homens importantes, eram lideranças das tribos, e se assentaram diante dele, e isso já era suficiente. O profeta não recebia visitas para jogar conversa fora. Vamos jogar, bater um papinho. Ninguém batia papinho com o profeta. O profeta era para ser consultado.
O profeta era para ser realmente confrontado com a necessidade humana, a enfermidade, o sumiço de alguém, a morte prematura de alguém. O profeta era um servidor no sentido espiritual, mas era um servidor da comunidade. E estes homens vieram, foram recebidos na casa do profeta, sentaram-se diante dele, e ele já sabia, ali era absolutamente natural. Quando alguém chegava na casa do profeta, queria um conselho, queria uma informação, uma orientação, trazia sempre uma solicitação. E Deus falou com ele: filho do homem, estes homens são idólatras, eles têm ídolos em seus corações. Eles têm ídolos em seus corações. Levantaram os seus ídolos nos seus corações. Ou seja, aqueles homens eram desviados da verdadeira revelação de Deus nas Escrituras, levantaram os seus ídolos ou passaram a crer naquilo que eles foram induzidos, digamos, na idade adulta. E Deus denuncia no versículo 3: estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, o tropeço da sua maldade puseram diante de si e vieram consultar a mim através de ti. Eu devo atendê-los. Versículo 3, a terminação dele é assim: devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Eles que levantaram os seus ídolos, eles que se desviaram, se afastaram de mim, se alienaram da verdade, e agora vêm consultar como se obedientes fossem, eu deveria responder? Vou responder, Ezequiel. Eu vou responder para ele, versículo 4. Então faça assim, diga a eles, assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço diante da sua face, e vier o profeta, eu respondo. Eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei. E responderei para o seu mal. Responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Eles têm o ídolo da paz, o ídolo da guerra, o ídolo da fertilidade, o ídolo da fecundidade. É diferente. No paganismo era diferente. O ídolo da fertilidade dos campos e o ídolo da fecundidade dos rebanhos e da família. Eu responderei mediante o poder atribuído aos ídolos, para eles ficarem confusos, para eles acabarem mal ainda, pior ainda. No versículo 5 diz: para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, ou seja, no seu erro, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os ídolos. Era uma denúncia. Deus denunciando os falsos profetas dos dias de Ezequiel, no século V a.C. No versículo 6, o Senhor, ainda falando com o seu profeta, diz: portanto, dize à casa de Israel, fala para eles todos, assim diz o Senhor: convertei-vos, abandone os ídolos, tornai-vos dos vossos ídolos, desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Abandone a idolatria, abandone esta covardia, abandone esta corrupção, abandone esta ilusão e convertei-vos ao Senhor. No versículo 7 ele diz: porque qualquer homem da casa de Israel, ou
Não. O estrangeiro que peregrina em Israel também tem responsabilidade de israelita. Qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se afastar, alienar e afastar, que se alienar de mim e levantar os seus olhos aos ídolos e puser os ídolos no seu coração, o tropeço diante de si, e vier o profeta para me consultar por meio dele, eu responderei. Eu responderei. Responderei por mim mesmo. Eu responderei. E vou pôr o meu rosto, porei o meu rosto contra o indivíduo, contra o tal homem. Assolarei para que sirva de sinal. Ele foi buscar a bênção e voltou amaldiçoado. Vai atrás de uma bênção, vivendo a fraude e volta amaldiçoado. É o que está acontecendo hoje com os profetas de hoje. Está acontecendo isto nas seitas diabólicas. Está acontecendo isto com esses bispos. Caras que foram da Assembleia de Deus, serviram como eu, serviço simples, serviço comum. Alguns deles que não valia nada, não tinha nada, não prestava para nada, só prestaram dentro da Assembleia de Deus pela sua simplicidade. Uma igreja acolhedora que dá oportunidade a quem não tem tanto gabarito, tanta formação, como eu, inclusive. Estes indivíduos, alguns fizeram até fortuna dentro da igreja. Formaram a família, juntaram dinheiro, mudaram de nível social, mudaram de classe social e se tornaram estúpidos. E depois renunciaram até o pastorado para se tornar apóstolos e bispos. Isto é diabólico. Faz parte desta trama infernal do falso profetismo da atualidade, além do modismo. Em nossas igrejas e congregações, o sujeito chega, aí escuta o religioso ali, a religiosa, olha, eu profetizo isso, o eu em primeiro lugar. Eu profetizo a tua vitória, profetizo isso, profetizo aquilo, quando na verdade é apenas mais uma mentira que está sendo ali divulgada para engano, para enredar, para engendrar, para fazer as pessoas acreditarem na mentira e na fraude. O Senhor diz que poria a sua mão contra este profeta. O versículo 9 diz, e se o profeta foi enganado, o profeta falar coisas boas para ele, fui eu que induzi o profeta. O profeta, sendo verdadeiro, no caso de Ezequiel, poderia ser induzido a dizer, tá certo, volte, sejam dedicados lá ao seu ídolo que você tem no coração. O Senhor Deus diz, eu induzirei esse profeta e estenderei a minha mão contra ele e destruirei do meio do seu povo. Deus ia usar, já que eles se alienaram e preferiram a mentira e abandonaram a verdade, eles teriam o engano para continuar no mal. A palavra de Deus é clara, pura e cristalina. É impossível um cristão com devoção. Cristão idólatra é impossível. O idólatra nunca será um cristão. Um cristão nunca será o idólatra. Idólatra, mantendo seus ídolos, nunca será um cristão. É impossível unir o falso com o verdadeiro, o nosso Deus com os demônios, a palavra da verdade com
o aceno da mentira, da idolatria e da devoção. O versículo 10, para concluir, meus irmãos, diz assim: e levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. Seria o falso profeta, ele é tão amaldiçoado quanto quem acredita no que ele ensina. Mais claro do que isto, não tem. Isto é clareza meridional. Ezequiel 14:10. E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será igual ao castigo de quem o consultar. É melhor servir ao Senhor, é melhor seguir o Senhor, é melhor ser fiel. É melhor ser honesto consigo mesmo, estar sentindo dificuldade, se aproxima de Deus, pede socorro, pede perdão, ele é cheio de compaixão, cheio de amor e misericórdia. Abandone o ídolo para não perecer. Não faz diferença, mas é o coração de Jesus. O coração de Jesus é diabólico. O que é santo e verdadeiro é o Filho de Deus. O coração de Jesus é a invenção de uma francesa. Coração de Maria é diabólico. Coração verdadeiro era de Maria, a serva do Senhor, que teve a graça de ser a mãe do Salvador. Abandone a idolatria, receba a graça do Senhor e o perdão. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo em todo lugar. Manifesta, Senhor, o teu poder. Abençoa os meus irmãos. Estenda as tuas mãos sobre os novos irmãos, sobre os crentes de modo geral. Abençoa crianças, jovens e adultos. Os idosos, toma em tuas santas mãos. Os teus ministros, meu Senhor, unge com a graça para assistir bem o teu rebanho. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. E também temos na Rádio Vida, hoje às 21 horas, na 98.3, mais um programa da Escola Teológica União e Crescimento. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.